Sejam muito bem-vindos ao podcast do CREF 22 e o CREF aqui do Estado do Espírito Santo. Eu me chamo Aline Rosa, sou conselheira e hoje eu vou entrevistar duas pessoas para lá de especial, tá bom? A gente está diretamente aqui do evento Conecta, tá? Que é um evento que está reunindo aí profissionais, estudantes de referência da área da saúde, né, da performance, do movimento, da qualidade de vida, tá? E hoje eu tenho a honra de receber a presidente do Conselho Regional CRN 4 de Nutrição, a Luana Limoeiro, que é responsável pelo estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a conselheira aqui do estado do Espírito Santo, a Carmelita, tá? E hoje é uma alegria poder promover esse encontro, né, da nutrição e da educação física, que a gente quer fortalecer o diálogo, né, dos profissionais entre as profissões que caminham juntas, né, diariamente para a promoção da saúde da população, tá bom? Enquanto diretora, eu sou nutricionista também, né, recentemente me formei em nutrição, sou profissional de educação física há 15 anos, atleta, sou empreendedora também na área da saúde, né? E hoje a gente vai conversar um pouco, tá? Sobre a liderança, sobre a integração entre os conselhos, tá bom? Sobre a valorização profissional e a atuação do multiprofissional e o futuro da saúde do Brasil, tá? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso aí. Ótimo. Luana, seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso podcast. Carmelita também seja muito bem-vinda. E para começar, eu queria saber um pouquinho, eu gostaria de saber e apresentar para o público também que está acompanhando, quem é Luana Limoeiro? Bom, Aline, antes de tudo, obrigada pelo convite do CREF, né? Como você bem disse, é muito importante, né, essa atuação em conjunto. Eu acredito muito que a prevenção da doença, como alimentação, atividade física, é o que a gente quer aí de qualidade de vida, né, para a população. Então, essa aproximação com o CREF, essa articulação é sempre muito interessante e a nossa gestão realmente é sempre muito aberta a esse diálogo. Então, falar um pouquinho, né, da Luana, quem é a Luana Limoeiro, pessoa, porque eu gosto muito de falar sobre isso. À frente de um conselho profissional, tem pessoas fazendo aquele conselho acontecer, né? Então, pessoas que hoje fazem parte da gestão, que são nutricionistas, no caso do CRN 4, né, e profissionais de educação física, no caso do CREF, que estão ali em prol de uma ideologia, se doando relação de tempo, de conhecimento técnico, e temos toda uma base de, né, funcionários também, pessoas atrás fazendo que essa máquina aconteça. Então, a Luana é nutricionista de formação e sempre quis ser nutricionista, apaixonada pela nutrição, desde a época da faculdade, envolvida com questões de centro acadêmico, né, com essas questões mais políticas, porque realmente acredito que sem essa articulação a gente não tem a valorização profissional. E diferente de grande parte das nutricionistas, nunca trabalhei com a parte dietética, então sempre gostei muito da parte de gestão, da parte de produção de refeição e sempre atuei. Minha vida profissional, sou formada desde 2003, então lá se vão alguns 20 anos aí na frente. E durante a minha vida eu fui me especializando na área de gestão de restaurante, né, em termos de titulação, mestrado, doutorado, que foi quando eu adentrei a área acadêmica. Então, saio um pouco do mercado e vou para a área acadêmica. E me vi, né, no processo de receber um convite para compor uma gestão de um conselho regional. E sempre bate aquela insegurança, o que faz um conselho, que eu acho que a gente não tem essa ideia até a gente entrar num conselho profissional. E que quando eu vi, falei assim, nossa, que bom que eu posso estar no espaço para contribuir para o crescimento, pela valorização, pela nutrição, que eu acho que tem que ser o que a gente acredita, né, que é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida e que como a gente pode levar tudo isso e fortalecer mais a categoria. E hoje eu tenho a honra de ser presidente, né, do CRN 4. Então essa é um pouquinho da Luana profissional. Luana também é mãe de duas meninas. Meninas, jeito de falar, porque sempre vão ser nossas crianças. É mesmo? Meninas. Minhas meninas que
já têm aí 18 e 16 anos. São meninas. São meninas e vão ser para sempre minhas meninas. Exatamente. Né? Mas que também me ajudam muito nessa minha construção ideológica, né? De qual é o mundo que eu quero deixar para elas. Exatamente. Então, elas são a minha força para continuar, apesar de muitas dificuldades que a gente encontra nesse caminho. Você à frente do Conselho de Educação Física deve saber que não é fácil, às vezes, a gente ocupar esse lugar, mas quando eu vejo que eu estou fazendo um movimento para deixar um mundo melhor para elas, isso me dá mais força ainda para continuar. Sensacional, Luana. Agora vamos apresentar a Carnelita. Você também nutricionista aqui do Estado do Espírito Santo. Isso. Né? Então, você representa o Estado do Espírito Santo profissionalmente dentro do Conselho e é um braço lá do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Se apresente para a gente, por favor. Obrigada pelo convite, Aline, o CREF. É muito importante esse diálogo, né? E principalmente vocês estarem abertos, e nós estamos abertos. É uma gestão que vem com o nome Vozes da Nutrição, não é à toa, né? A gente quer dar voz aos profissionais. Sou daqui, sou capixaba, na verdade sou do interior do estado. Fiz nutrição, eu sou da 2ª turma de nutrição da universidade daqui. Que legal. Então formei há um tempinho também. E na vida acadêmica trabalhei como nutricionista, mas quis seguir a área acadêmica, mestrado, doutorado, virei professora. Hoje, atualmente, né, coordeno um curso aqui. E recebi o convite há um ano atrás, mais ou menos um ano, né? Nossa posse foi em junho. Em junho, a gente começou tudo mais ou menos em janeiro, a nossa movimentação. Assim, foi começar a fazer parte, entender um pouco mais do conselho, né? Há pouco tempo estou aprendendo muito, mas sempre fui uma pessoa engajada, assim, pela valorização do curso. Então, sempre defensora, sempre filiada a tudo que, né, não só o conselho, as associações, quando havia sindicato, né, agora está retomando. Então, sempre fui aquela profissional que defende e que busca pela valorização do profissional também. Bacana. Então, nós temos 2 doutoras, né? Não só pela nomenclatura que nos tomada quando colamos grau, né? Mas também pela a vida acadêmica, né? Muito legal. Ó, eventos como o Conecta, né? Eles mostram quanta integração entre os profissionais da área da saúde é necessária, né? E como você enxerga, Luana, que essa aproximação entre o CRN4 e o CREF 22, como que você enxerga essa aproximação? Então, acredito que sempre quando a gente se une em prol de um objetivo comum, a gente consegue ganhar mais força, né? Então, se eu junto meu quantitativo de profissionais e o que a gente representa, com o que o CREF representa, e eu vou extrapolar um pouquinho para outras áreas, né, da saúde, que acabam ficando muito à margem ali da medicina, né? Então, a gente conquistar o nosso espaço até perante junto à sociedade mesmo, da importância da nossa atuação profissional. Exatamente. Se a gente não estiver junto nessa fala, a gente não consegue chegar nesse espaço. Né? Então, essas articulações eu sempre acho muito interessante, esses espaços de articulação, porque eu acho que esses eventos técnicos, científicos, de exposição, eles trazem isso para a gente, a possibilidade da gente articular com os nossos pares, né, das áreas de saúde e estar ali em contato direto com os nossos profissionais. Exato. Né, acesso ali a eles, né, eles terem acesso a gente e tirar dúvida, porque eu vou falar para você uma coisa que eu falei muito para a nossa gestão, que a gente tem que estar onde o nutricionista está. Então, a gente mapeando onde os nutricionistas estão, a gente, como conselho, tem a obrigação de estar lá, né? Porque sou eu que represento, eu como conselho que represento aquela classe de profissão. Exato. E a gente tem toda uma questão ética, né, quando fala de nutrição, de associação com marcas, e a gente sabe que esses espaços são espaços que a gente tem exposições de marca, e durante muito tempo a gente privou de estar nesse espaço, né, por conta de uma interpretação de que se eu estiver nesse espaço eu vou estar sendo associada à marca. Assim, eu estou no espaço técnico-científico, que é minha nossa obrigação estar lá. O nutricionista não está lá, então eu tenho que estar lá, principalmente para orientar ele, falar qual é o meu papel, né? Trazer essa responsabilidade da atuação do conselho para o profissional. Porque na nossa realidade, na nossa gestão, né, e realidade de sistema CFN e CRN, somos 18 conselheiros. Na frente, né, vou falar dos números no nosso regional, 36 mil
nutricionistas e técnicos inscritos. Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos. Então, assim, no Espírito Santo, em torno de 5 mil. E se eu não consigo trazer esses 5 mil do Espírito Santo para o meu lado... Próximo do conselho. Eu tenho 2 conselheiras das 18 que representam o Espírito Santo, uma titular e uma suplente. Então, a gente acredita que esse espaço é importante para estar perto desse profissional e para essas articulações, né? A gente precisa se unir com todas as profissões da saúde, né? Com pautas políticas, com valorização profissional, trazendo a questão de que nutrição é com nutricionista, atividade física é com educador físico. No mundo onde a gente tem influencers, né, que querem, né, tomar nosso espaço, digamos assim, mas que, como você disse da sua formação, a gente disse, nós estudamos muito para chegar, né, onde a gente chegou. Exatamente. Então, nutrição é uma ciência, educação física é uma ciência, e a gente precisa estar junto, articulando, levando as nossas vozes, né, reverberando por diversos espaços. Perfeito, perfeito. Você acredita que quando os conselhos caminham juntos, quem ganha é a população? Com certeza. Com certeza. Então, quando a gente pensa numa atuação de um conselho profissional ética, responsável, é sempre em prol da defesa da sociedade, proteger a sociedade da atuação de más profissionais, né? Daqueles que não têm uma atuação dentro dos preceitos das ciências as quais a gente representa. Perfeito, perfeito. Hoje existe um movimento muito importante de aproximar, né, os profissionais de seus conselhos, né? E como é que você vê, Carmelita, essa construção de um conselho mais próximo, assim, mais acessível e mais presente na vida dos profissionais? Como é que você acha que a gente pode estar fazendo isso enquanto conselho? Eu acho que o movimento é esse, né, de estar presente em todos os locais que os nutricionistas e os técnicos estão. Eu acho que a comunicação é muito importante, e uma comunicação transparente e ética, respeitosa, né, que é o que a gente faz, a gente preza. Atender mesmo, receber, inclusive na sede, a gente tem feito esse movimento, né, de trazer também as pessoas para a sede, tanto, né, nos 2 estados, e fazer as representações, né, estar nos locais onde há estudantes de nutrição, estar nos locais onde há o profissional. Então, acho que é um movimento que a gente tem feito. Perfeito, perfeito. Muitas vezes o profissional, né, ele só conhece a parte fiscalizatória, né? Só a fiscalização do conselho, né? Como que a gente pode mostrar que o conselho também representa acolhimento, orientação, valorização e construção do profissional? Eu falo que esse é o nosso grande desafio, né, como conselho profissional. E nem ouso falar que isso é um privilégio da nutrição. Porque pelo contato que eu tenho com outros conselhos, eu vejo que essa é a ferida que dói em quem está lá tanto tempo se dedicando. E a gente escuta a frase assim, mas eu pago o conselho para o conselho não fazer nada para mim. Eu pago o conselho só vem aqui me punir com uma fiscalização. E eles não conseguem ver o nosso papel orientador. Como a Carmelita falou, esse acolhimento que a gente faz desse profissional na nossa gestão, que a gente precisa deles. Então, nós temos desafios muito grandes, não são desafios pequenos. A gente está tentando investir como gestão em alguns canais de comunicação. Então, a gente sabe que hoje as pessoas não acessam tanto site. Não adianta falar assim, eu coloquei uma informação institucional lá no meu site. Ninguém hoje em dia entra em site. Então, vamos ver da gente contratar uma ferramenta de comunicação via WhatsApp, que eu dispare aquela informação via WhatsApp, que a gente sabe que hoje é uma ferramenta que todo mundo vê. Rápida, né? Rápida, acessível. E que assim, nossa, olha que legal, olha esse movimento legal. A gente está com essa expectativa, como a Carmelita falou, da gente estar participando desses eventos, de mostrar, a gente está aqui. Vem cá, vem conversar. Como é que eu posso ser o parceiro? Vamos construir junto, eu acho que essa é a palavra. Uma construção coletiva. E a gente despertar esse sentimento de construção coletiva nos nossos profissionais é o grande desafio de qualquer conselho profissional. Eu acho que até o entendimento por parte dos profissionais do papel do conselho, do que o conselho ele faz, né? Exato. Porque tem muito movimento que muitas vezes a gente não consegue demonstrar isso. Então, é trazer o profissional para ele conhecer mesmo, estar aberto e não distante, né? Perfeito, perfeito. A gente sabe que a representatividade regional, ela fortalece muito a conexão com os profissionais, né, Carmelita? E como que você avalia a importância dessa aproximação
do Rio de Janeiro e Espírito Santo dentro da atuação do CRN4? Eu confesso que essa gestão, né, posso falar dessa gestão porque eu estou nessa gestão, Por favor. É uma gestão muito de igual para igual, sabe? Porque o Espírito Santo ele tem talvez a tradição ou aquela coisa de, pelo número de nutricionistas e técnicos serem maiores no Rio de Janeiro, então às vezes se sentem pouco representados aqui. Mas eu vejo, eu percebo e a gente, né, é fato que a gestão é de igual para igual. Eu sei que a sede fica no Rio, a parte administrativa fica no Rio, mas qualquer evento eles estão aqui. A presidente vem muito para o aqui estado, a prova, tá aqui, né, do lado. A equipe vem. E então, eu encontro nutricionista, desculpa te interromper. Não. Eu não esperava encontrar a Luana aqui, conhecer, entendeu? Foi uma surpresa, que tipo assim, eu passei lá algumas vezes, tentei identificar, eu já sabia que tinha uma prepositura assim do presidente Ibsen, de eu me aproximar do CRN, né? Quando eu vi de costas, eu falei, nossa, eu vou ter a sorte. E foi batata, né? Eu tiro e queda. E tá aí a prova do que você acabou de dizer, né? Então a gente encontra aqui capixaba, agora eu vou puxar a sardinha para nós. Eu passei por esse processo também de emancipação do CREF 22 hoje, né? Que era CREF 1 do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Foi quando eu me aproximei do conselho e tinha totalmente uma visão conturbada do que era o processo, do como seria, do que né? E acredito muito que a informação é essa ainda e tem alguns profissionais que ainda estão meio perdidos. A gente já está emancipado, estamos aí, fizemos o mandato tampão e agora nos elegemos, né? Continuamos aí estamos agora nesse mandato e é importantíssimo esse diálogo, né? E acredito muito, quanto mais tiver canais de informação como esse, né? E por que o CREF 22 está indo até o CRN4? Porque existem muitos profissionais de educação física que também são profissionais da nutrição, né? Assim como eu sou, tá certo? Então é importantíssimo esse canal de comunicação e eu, enquanto profissional de educação física, não enxergo a saúde do meu paciente, do meu cliente, somente lá dentro da sala, né, de musculação. Não, atendimento, né? Isolado. Então a gente tem um todo. E é por isso que a gente está trazendo esse diálogo com os conselhos, tá bom? Então, Aline, como a Carmelita falou, durante a nossa campanha, né, a gente escutou muitas dores dos nutricionistas aqui do Espírito Santo. E a nossa função também escutar, falando, né? Isso, que se sentiam marginalizados, né, Nós à margem. Conselheiros, então a gente escuta para levar uma demanda para talvez virar uma resolução. É importante falar isso, que às vezes as pessoas não sabem o que o conselho faz. Exatamente. Você é conselheira, o que você faz? Eu escuto as demandas, levo para dentro. E planejo estrategicamente como eu resolvo aquela questão. Dentro da ética, dentro de todas as resoluções que existem, observo o todo para trazer o melhor para a nossa população e profissionais. E assim, por assim... cultura mesmo, né? Já teve diretoria que passou pelo 4 e que nem sequer conheceu a sede do Espírito Santo. E eu falei com eles, assim, a gente precisa fazer diferente. Se a gente está propondo algum tipo de mudança, a primeira mudança tem que ser presencialidade, né? Então as pessoas precisam identificar a humanização, né? Ali, ó, o conselho tem um rosto, tem uma voz, tem uma presença. Então, quando a gente se propôs a participar, não pude vir ontem, porque eu estava em outro evento no Rio de Janeiro. E aí são as coisas, as loucuras que a gente faz. Peguei um voo de 11 horas, cheguei meia-noite e pouca. Né? Mas assim, eu quero estar lá, pelo menos no segundo dia do evento, o dia todo, porque é isso. Somos uma gestão que a gente quer estar próximo. Presente. Queremos estar presente, de falar assim, eu vi a presidente ali, eu vi a conselheira, eu vi diretores, porque não é só pegar o meu funcionário e colocar no stand e falar assim, vai lá e me representa. Sim. A representação é nossa. Exato. E a gente assumiu esse compromisso com aquelas pessoas que votaram na nossa gestão. Exatamente. Né? Então a gente está tentando fazer esse movimento, acredito que a gente está conseguindo, estamos tendo muita resposta positiva. E eu vejo aí um caminho bem... sementes, né? Porque, na verdade, a gente vai embora como gestão, mas são sementes que a gente vai deixar plantadas aí para um futuro. Eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu. A gente vai falar um pouquinho sobre o futuro agora, da saúde, tá bom? Uhum. A nutrição e a educação física, elas caminham juntas, diretamente na prática clínica, esportiva e preventiva. A gente sabe disso, né?
como que você enxerga o futuro dessa atuação multiprofissional? Então, eu não consigo hoje enxergar a saúde sem uma atuação multiprofissional. Não existe, né? Então, a gente não pode achar... eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça nunca vai estar montado se não tiver todas as peças ali. Então, eu tenho que ter um médico cuidando do processo da patologia, eu tenho que ter um educador físico com a parte da atividade física, do movimento do corpo, dependendo da situação, um fisioterapeuta para uma recuperação, um nutricionista com a parte da alimentação, um enfermeiro com cuidado mais próximo. Hoje em dia, a gente tem as questões, né, também de autismo, dos neurodivergentes, um terapeuta ocupacional, tá? Então, um psicólogo, quando a gente fala de transtorno alimentar, né, ou psiquiatra trabalhando, mas eu vou falar do psicólogo, que eu acredito que o psicólogo trabalhe com a terapia de forma mais apropriada. Então, uma área de atuação que é a neuronutrição, né? É isso, e a gente não consegue. Hoje eu não consigo pensar em saúde que não tem essa atuação multiprofissional. Então, eu não posso estar atendendo no consultório como nutricionista um paciente, né, e achar que apenas a minha atuação profissional vai trazer o resultado em prol da saúde, né, e desconstruir um pouquinho essa questão de saúde, que é o que a gente discute muito na nutrição, que hoje a gente vê um movimento, estamos até conversando sobre isso hoje no almoço, né, de uma sociedade em busca de um corpo cada vez mais magro a qualquer custo. Sim. Então, pela medicalização, por uma suplementação exacerbada, né, pela facilidade de algumas informações tortas que eles acessam à internet. Então, hoje a gente tem aí uma luta, né, de falar assim, mas isso não é saúde, né? Você ser extremamente magro, você tomar uma medicação ou um hormônio em prol de um corpo esteticamente aceito por pressões midiáticas e sociais, não é saúde. E eu falo que o nosso papel como profissional de saúde é lutar contra essa onda. Trazer a informação correta, pautada na ciência. Na ciência. Saúde é você envelhecer de forma saudável, chegar aos 90 anos lúcido, andando. Poder sentar e levantar sozinho. Né? Não usar fralda geriátrica, porque você, ao longo da sua vida, foi trabalhando o seu corpo para esse envelhecimento. Isso é saúde. Exato. E aí não tem como falar, né, de saúde e aí associado ao nosso sistema único de saúde da integralidade, que nada mais é do que esse quebra-cabeça de profissionais trabalhando o indivíduo e a coletividade, né? Perfeito, perfeito. O que você se sente mais preocupado enquanto presidente do conselho em relação à ética e a atuação profissional nas redes sociais? Então, as redes sociais eu vou falar que é um grande desafio também, né, na minha opinião, para todos os conselhos profissionais. Né, porque em rede social a gente acaba lidando com muitas informações que muitas vezes não são vinculadas, como você falou, com conhecimento técnico-científico de quem estudou aquele assunto. Então, hoje, a nossa realidade, né, no Brasil é que a gente não tem uma regulamentação sobre o uso dessas ferramentas. Né? No meu entendimento, para você vincular qualquer tipo de informação em rede social, onde amplamente a sociedade consome esse conteúdo, aquele conteúdo tem que ser feito por técnico científico daquela área. Então, quero falar de atividade física? O profissional de educação física. Quero falar de nutrição? É o nutricionista. Quero falar de distúrbios mentais? É o psicólogo. Então, a gente precisa remar contra essa maré. Hoje, a gente sofre um pouco na pele, né, um movimento que a gente sente necessário, que é regulamentar as redes sociais e que foi muito mal recebido por uma parte dos profissionais que utilizam aquela rede social. Certo. E que eles estão ali, eles sabem usar aquela ferramenta, eles sabem fazer um barulho, né? E que não é um entendimento da categoria como um todo, mas como a gente tem falado, a gente precisa escutar todas as partes envolvidas. Sim. Então o sistema está aberto a essa escuta, essa construção coletiva que a gente tem falado, que é uma construção importante de qualquer processo democrático. Né? E a diferença de opiniões, ela é rica na construção de um objetivo que consiga contemplar maior parte dos anseios, e também é muito utópico, Aline, a gente achar que a gente, como sistema, vai conseguir construir uma regulamentação que vai agradar todo mundo. Não, com certeza. Não vai. Então, é isso, é ter essa escuta, essa construção conjunta, de forma que a gente possa ter uma atuação, e uma atuação ética, para mim, ela é inegociável.
se tem algo que é inegociável, é uma ética profissional. Porque a gente, como profissional da área de saúde, a gente tem que ter uma consciência que o nosso cliente não é um produto, ele é um ser humano. Perfeito. Né? Então, se eu não encaro ele como um ser humano e como um produto que eu posso expor, posso vender, eu acho que perde um pouco de todo esse sentido que a gente está falando do que realmente é saúde. Perfeito, perfeito. Você quer acrescentar? Eu ia falar que é o papel, né? E a gente não pode esquecer que o papel, o conselho, ele existe, né? Os conselhos existem para proteger a sociedade. Isso. Então, a gente e ética é algo inegociável. Ética, moral são, né? Ética, moral, valor são algo. A gente precisa escutar, a gente precisa estar aberto, nós precisamos de opiniões diferentes. Mas a gente tem que lembrar o papel do conselho a proteger a sociedade. Exatamente, perfeito. Deixa eu fazer um bate-bola rapidinho, tá? O erro que mais prejudica a saúde da população. Acreditar em resultado milagroso. Boa. Um mito da alimentação que precisa acabar. Só um? Existem vários. Só um. Que proteína é o nutriente mais saudável que existe. Pegando aí, surfando na onda de tudo, tem whey protein hoje em dia. Eu vou ser sacrificada depois desse podcast. Olha o que tá me arranjando, hein, Aline? Treino sem alimentação funciona? Não, nem ao contrário. O que define um bom profissional? Nos dias de hoje, eu vou falar que é ética. Perfeito. Uma palavra que representa liderança. Nossa, uma palavra que representa liderança, responsabilidade. Perfeito. Para fechar, futuro da saúde será mais preventivo ou mais curativo? Espero que preventivo, porque essa é a saúde que eu acredito. Meninas, muito obrigada, Luana. Muito obrigado, Carmelita. Pela presença, troca, né, pela representatividade, tá? Pela forma tão importante que tem a nutrição no nosso país, tá bom? E foi uma honra promover esse diálogo entre o CRN4, tá? E o CREF 22 aqui no Conecta, tá bom? Que a gente possa continuar fortalecendo a atuação multiprofissional, tá bom? E aproximando os conselhos. Levando mais saúde, mais ciência e qualidade de vida para a população. Então, muito obrigada a todos que acompanharam esse episódio. Obrigada pelo convite.